Existe um investidor que não acorda mais à noite para verificar o preço do Bitcoin, que não sente mais o estômago apertar quando o preço cai 20%, que não compra na euforia e vende no desespero. Esse investidor não nasceu assim, ninguém nasce assim. Ele passou por 7 fases. Algumas delas foram as mais dolorosas da vida financeira dele. E hoje eu vou te mostrar cada uma dessas fases. Porque entender em qual delas você está agora é o primeiro passo para poder sair dela. Fique até o final, porque ao longo do vídeo eu vou trazer uma pergunta que pode mudar como você investe a partir de hoje. Meu nome é Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto o nosso foco não é prever o preço do Bitcoin, é transformar a mentalidade do investidor, do emocional para o estratégico. Esse vídeo é talvez o mais importante que eu já fiz até agora, porque ele fala sobre toda uma jornada, não apenas sobre o mercado, é sobre você. Fase 1 é o deslumbre. Você se lembra desse momento? Pode ter sido aquela história de um amigo te contando, ou uma manchete, ou alguém no Instagram com um número absurdo na sua carteira. E algo dentro de você disse, é agora, essa é a minha chance. O conhecimento técnico não importava. A gestão de risco parecia coisa de pessimista. Você estava deslumbrado. E o deslumbre é cego por natureza. A emoção dominante dessa fase é a euforia. A euforia faz você desacreditar de tudo aquilo que contraria o que você acredita. Quase todo mundo começa aqui. Não é fraqueza, isso é humano. Mas o mercado não tem misericórdia com quem é humano. Aí vem a fase 2, a queda livre. O mercado não avisou, simplesmente aconteceu. Você comprou topo porque todo mundo estava comprando. Vendeu no fundo porque a dor era insuportável. Viu seu portfólio derretendo com uma velocidade que parecia pessoal, quase que cruel. E a pergunta ficou como que um nó na garganta. Onde foi que eu errei? A emoção dominante aqui é o medo. Um medo paralisante que transforma cada decisão em um ato de desespero. Muitos acabam desistindo nessa fase. É compreensível porque a dor é real. Mas para quem decide ficar, essa fase não é o fim, é um batismo. A lição mais cara, porém a mais valiosa. Porque aí leva você à fase número 3, o despertar. A sua dor virou um combustível. Você começou agora a estudar de verdade. Não para ganhar dinheiro rápido, mas para entender o mercado. Livros, artigos, análises. Você acabou descobrindo o que é uma gestão de risco. Acabou descobrindo que stop loss não é fraqueza, é proteção. Entendeu também que o mercado não é uma fraude, mas sim que a sua falta de preparo acabou te colocando no lado errado dele. A emoção dominante dessa fase é a curiosidade, substituindo o pânico. E essa troca é o primeiro sinal real da sua transformação. Você ainda não está ganhando, mas parou de perder de forma desordenada. E isso, nessa etapa, é uma vitória enorme. Aí seguimos para a quarta fase, que é a fase do empate. Essa fase é muito traiçoeira, porque parece que nada está funcionando. Mas na verdade, nos bastidores, muita coisa está acontecendo. Você já não perde mais de forma sistemática, mas também não lucra ainda. Fica só no 0 a 0. Corre, corre, corre e parece que não sai do lugar. A tentação agora é buscar uma fórmula mágica, o indicador secreto, um sinal que pode mudar todo o jogo. Mas no fim, não existe uma fórmula mágica. O que existe é o mercado te lapidando aos poucos, queimando aquelas últimas impurezas emocionais, ensinando que consistência não é apenas sobre resultados, e sim sobre execução. Quem atravessa essa fase em silêncio, sem desistir, sem mudar de estratégia toda semana, está construindo algo que a maioria nunca vai ter, uma disciplina real. E a partir daí entramos na fase número 5, conhecido como fase das migalhas. Os primeiros lucros aparecem, bem pequenos, parecem insignificantes, principalmente para quem olha de fora. Mas para você, cada um deles é uma confirmação. Aquela semente que você plantou na dor está germinando. E aqui aparece o inimigo mais sutil de toda a jornada. A ganância, ela volta. Não a ganância bruta do deslumbre inicial. Essa foi muito fácil de reconhecer. É uma ganância disfarçada de ambição. Agora, eu já entendi o mercado. Posso aumentar a minha aposta. O investidor, que é você, que já está se tornando blindado, reconhece esse sussurro logo de cara e simplesmente não obedece.
nós vamos celebrando as migalhas e continuaremos executando o nosso plano para chegarmos então na fase de número 6, que é a consistência. Aqui, algo muda de vez. Os lucros deixam de ser surpresa e passam a ser expectativas. Você já consegue pagar suas contas com o dinheirinho do mercado, já consegue reinvestir com estratégia e, principalmente, a viver com uma serenidade que parecia impossível nas outras fases. O controle emocional virou a sua segunda natureza. Você não reage mais ao mercado. Você simplesmente age com propósito, com frieza, com a paciência de quem já sobreviveu ao pior. Essa é a maior prova de que a metamorfose já está acontecendo dentro de você. Não simplesmente no seu saldo, mas na sua postura. Para enfim, então, chegarmos na 7ª fase, que é a fase exponencial. Poucos vão chegar aqui, não por falta de talento, mas por falta de travessia. Nessa fase, o mercado já não é mais seu adversário, ele é um parceiro. Você tem um método maduro, testado e comprovado. Gerencia o risco com clareza e os lucros crescem cada vez mais. Não por sorte, mas por habilidade acumulada. Mais do que isso, agora você tem uma filosofia de investimento. Você entende que o mercado é um reflexo da psicologia coletiva e que agora a sua psicologia foi blindada contra as armadilhas que ainda aprisionam a grande maioria. Você se tornou uma instituição na sua própria escala, na sua estratégia, na sua inabalável convicção. São apenas 7 fases, mas uma metamorfose completa dentro de você. Por que a maioria das pessoas então para na fase 1 ou na fase 2 e sequer continuam? Não se trata de falta de inteligência, nem falta de capital. É o que Daniel Kahneman chamou de Sistema 1, o cérebro emocional que domina a maioria das decisões financeiras sem que você perceba. O Sistema 1 interpreta a queda do mercado, o gráfico vermelho, como um sinal de perigo permanente e responde imediatamente com fuga. Interpreta, por outro lado, a grande alta como um sinal de oportunidade que pode desaparecer a qualquer momento e responde com uma corrida imediata para não ficar de fora. Esse mecanismo foi útil por milhares de anos para fugir de predadores e competir por comida. Mas no mercado financeiro, ele é seu maior inimigo. O investidor que já atravessou essas 7 fases, ele não desligou o Sistema 1, porque isso é impossível. Ele construiu um sistema externo, um plano, uma estratégia, um conjunto de regras que age no lugar do Sistema 1 em momentos de pressão. E é exatamente isso que a gente chama de blindagem. Não se trata de ausência de emoção. É a construção de uma estrutura que impede que a emoção tome conta no lugar da razão. Então, qual fase você está neste momento? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não a fase que você gostaria de estar, e sim a fase que você realmente se encontra. Se você acredita que está na fase 1 ou na fase 2, não é o próximo trade que você tem que buscar agora. É entender o que está guiando as suas decisões por trás delas. Se você está na fase 3 ou na fase 4, o mais importante não é acelerar essas fases, é confiar no processo, mesmo quando o processo parece tedioso. Se você está na fase 5 ou na fase 6, o mais importante é você entender onde estão os gatilhos de ganância silenciosos agindo nos bastidores. E claro, você não deve obedecer a esses gatilhos. Mas se você já chegou na fase 7, provavelmente você não precisa mais desse vídeo. Mas pode ser o motivo de alguém que está na fase 2 ou na fase 3 não desistir do mercado agora. Então compartilhe esse vídeo que você sabe que está na queda livre exatamente nesse momento de queda do mercado. Não precisa explicar nada, só envie o vídeo para ele. E por falar em identificar em qual fase você está neste momento, aqui no Blindagem Cripto criamos uma ferramenta que faz exatamente isso por você. São 41 perguntas gratuitas, desenvolvidas para identificar quais são os seus vieses dominantes, aqueles que o sistema utiliza para tomar decisões sem que você perceba. Não se trata de um quiz genérico para identificar qual o seu perfil de risco. Cada pergunta foi construída para identificar como você age em momentos de pressão, que é exatamente quando o mercado te testa de verdade. O resultado vai mostrar o seu perfil de investidor, quais são os vieses mais ativos em você e qual estratégia de investimento faz mais sentido para você nesse momento. O link estará na descrição do vídeo
e demora menos de 10 minutos para o resultado sair. E se você já fez o teste, mande o seu resultado aqui nos comentários. Quero saber em qual fase a nossa comunidade está. Começamos o vídeo falando de um investidor que não acorda mais no meio da noite para saber como o preço do Bitcoin está. E agora você sabe que esse investidor não tem um dom especial, não teve sorte e nem encontrou um ativo na hora certa. Ele passou por 7 fases, sobreviveu ao deslumbre, ao abismo de fogo, à frustração do empate e à tentação das migalhas. E em algum ponto da jornada, ele tomou a decisão que parece simples, mas é rara. Ele decidiu se transformar. Não o mercado, nem a estratégia. Ele mesmo. A metamorfose não é um destino, é um estado de ser, uma filosofia contínua de aprimoramento. E ela começa exatamente onde você está agora. Eu sou Leandro Guedes, aqui é o Blindagem Cripto, e nos vemos no próximo vídeo.